Salve, salve! Estamos de volta. Esse é o Relatos Racionais da RCTV, programa que tem por objetivo fazer a leitura ou publicar os relatos racionais que são fundamentais para alguns leitores iniciantes e para alguns leitores mais antigos vivenciarem algumas experiências que muitos não puderam vivenciar. Aos estudantes do livro Universo em Desencanto e aos não estudantes, os relatos racionais são a prova real, concreta, da presença do racional superior, da presença da energia racional, da presença dos habitantes do mundo racional, provando e comprovando os livros Universo em Desencanto. E no programa de hoje eu vou fazer uma apreciação sobre um dos muitos estudantes de cultura racional que viveram e conviveram com o mestre Manuel Jacinto Coelho. Viveram e conviveram com centenas ou milhares de estudantes de cultura racional que tiveram as suas provas, as suas comprovações impactantes, magníficas, incríveis. E a leitura desses relatos aqui do meu irmão Ubirajara Pizão me deu espaço no programa para a gente falar sobre todos os relatos, porque são muitos. Então aqui a gente faz essa leitura de um dos documentos que ficaram na internet, das experiências do nosso irmão Ubirajara Pizão. Obrigado, Ubirajara, pela liberação dos relatos. E aqui eu faço a leitura do primeiro texto. O primeiro texto, que chama-se A Parede Balançou, de Ubirajara Pizão. Estávamos na construção do monumento racional, uma grande obra que o mestre Manuel Jacinto Coelho supervisionava pessoalmente, com as ordens que iam além dos conhecimentos arquitetônicos convencionais, pois fazia marcações de medidas perfeitas com os pés. Distribuía o serviço de acordo com as condições físicas de cada um, mandava rebocar as paredes assim que elas eram erguidas. O reboco, ainda fresco, mandava dar a caição, pintura com cal. E o mais inédito, e um tanto perigoso, para as convenções técnicas de obras, naquele monumento concreto não tinha tempo de secagem convencional. Tudo era feito com as ordens pessoais do mestre. Um grande monumento, simples aos olhos humanos. Grande, belo e majestoso, como um rei que se destacava de um verde que pintava os pés de um antigo vulcão. Um número incalculável de colaboradores terrenos que se misturava com o brilho dos donos do lugar, que tinha pressa em sua construção. Eu estava dentro do monumento, na frente, quando as colunas, em forma de arco, 3 belas e grandes colunas, tinham sido terminadas naquele momento. Quando o último balde tinha sido derramado dentro de suas formas, outra equipe já estava levantando uma enorme parede por cima, outra equipe já rebocando e a outra ia caindo. O tempo parecia que tinha parado. De maneira muito rápida, aquela parede enorme estava erguida com suas escoras, formas de madeira que se misturavam com os colaboradores, como um formigueiro muito bem orquestrado.
O mestre chegou bem embaixo da parede por dentro. Eu estava próximo ao encarregado da obra, que era muito fiel às ordens do mestre. Só que aquela ordem ele demorou a cumprir. Retire todas as madeiras e formas. Eu quero ver isso aqui limpo. Retire agora, mandou o mestre. O encarregado o chamava de pai. Meu pai, se eu retirar as madeiras, tudo isso cai. A parede é muito grande e o concreto foi colocado hoje. Acabamos ainda agora, fala o encarregado da obra. Retire as madeiras, eu estou mandando. Mais uma vez manda o mestre. Meu pai, não posso fazer isso. Vai cair tudo. É muito perigoso. Assustado, fala o encarregado da obra. Mais uma vez, a atmosfera do lugar parou em silêncio total. Ouvíamos a respiração um do outro. Olhares atentos, a mente de todos fazia, esperando algum acontecimento. O mestre, com um tom alto na voz: Ô rapaz, quem está mandando sou eu. Eu digo que não vai cair, eu garanto. Eu estou mandando. E estou garantindo, e você obedeça. O encarregado, que era muito obediente naquele dia, deve ter duvidado, mentalmente, de tudo que havia aprendido. Quase chorando e com voz baixa, mandou retirar as madeiras das colunas e vigas. Em poucos segundos, todo o madeiramento estava abaixo. E o mestre ficou bem embaixo da parede, juntamente com todos nós. Aquela grande parede parecia que estava viva. Assim que as madeiras foram retiradas, ela balançou. O seu primeiro balanço foi para dentro do monumento, aonde o mestre e a maioria de nós estava. Balançou para dentro e para fora, aos olhares atentos, e parou um pouco fora de prumo. Mas não teve o atrevimento de cair. Está lá até hoje, para quem quiser observar, firme como uma rocha e um pouco desaprumada, visível a olhos nus, como uma marca para que nunca esqueçamos deste acontecimento inédito. Relato número 2. Até cavalo tem diploma. A varanda reluzia como cristal, seus janelões de vidros passavam a luz do amarelo majestoso, a melodia dos curiosos em sintonia como sabiás que orquestravam com o verde da montanha soberana que um dia ardia incandescente de um vulcão. Teve que ceder o lugar para a mais pura das energias. As manhãs, as tardes, as noites, lá estavam sempre pessoas querendo resolver os seus problemas. Às vezes físicos, financeiros, familiares, diversos deles. E o mestre MJC sempre com a sua paciência e infinita bondade. Sabedoria superior, atendia a todos e resolvia tudo. Lá no Retiro Racional, um lugar sem qualificações materiais,
com seu marco do terceiro milênio erguido aos olhares de uma natureza-mãe que sofre em ver seus filhos desobedientes. Além de pessoas que ali iam para pedir pessoalmente ao Mestre que as ajudassem a resolver seus problemas, também lá estavam cientistas, religiosos, políticos, pesquisadores de outros países, pessoas de todas as idades e de todos os tipos, e também os céticos e curiosos, aqueles que não acreditavam em uma palavra do que ouviam do homem do outro mundo. Em sua varanda, lá estava o Mestre, admirando a paisagem, distribuindo ordens para os residentes, orientando todos. Ao lado da varanda, um estacionamento grande. Chegou um carro, desceram alguns estudantes e com eles um homem muito letrado, orgulhoso e vaidoso, com tantos diplomas de nível superior. Recebeu todos com muita educação, mandou servir cafezinho para todo mundo e começou a prosa. Todos falavam, e o único a ouvir e não falar quase nada era o homem que tinha muitos diplomas. Ele não falava com a boca, mas pensava. Falava o tempo todo com o pensamento e seus pensamentos diziam que não acreditavam em uma só palavra do que estava ouvindo. Ele dizia pensando, eu estudei tanto. Fiz tantas pesquisas e não cheguei a nenhuma conclusão da origem da humanidade. De onde viemos e para onde vamos? Como é que este homem que não estudou nada pode saber de tudo isso? As palavras dele só teriam valor para mim se ele me apresentasse pelo menos um diploma. E ele não tem nada. Mal sabia ele que o Mestre ouvia literalmente os pensamentos de todos. Logo após aqueles pensamentos do pesquisador, o Mestre se levantou. O chamou para entrar em sua residência e nas paredes mostrou muitos diplomas dos cavalos manga larga que ele criava e que eram ganhadores de diversos prêmios brasileiros. Lá na parede estavam todos os valorosos diplomas assinados por organizações respeitáveis de criadores brasileiros. O Mestre andava para um lado e para o outro mostrando os mesmos diplomas para o homem. E isso demorou um bom tempo. O homem, sem entender muito de cavalos, olhava já cansado para os mesmos diplomas. E o Mestre falando as mesmas coisas dos cavalos. Esse diploma aqui é do cavalo tal. Este outro aqui é do cavalo tal. E assim foi, até que o cidadão olhou para ele e refletiu os pensamentos. Eu estou tão orgulhoso de meus diplomas. E estes cavalos todos também têm. Até cavalo tem diploma. E eu aqui cheio de vaidades e desrespeitando este homem com os meus pensamentos. Quando estes pensamentos acabaram de ecoar, o Mestre o chamou para voltar para a varanda. Mandou servir mais cafezinho para todos. E a prosa dessa vez continuou sem a interrupção dos pensamentos céticos do diplomado que narrou tudo depois para os amigos. Relato número 3. Apoteose racional.
Saíamos aos domingos de manhã entre as 7 e 7h30 de Belford Roxo, Rio de Janeiro, para divulgar a cultura racional. A divulgação era feita o dia inteiro e só parávamos para almoçar. Continuávamos divulgando e de tardinha íamos para o Retiro Racional assistir um bonito jornal chamado Jornal Racional. Jornal este com mensagens do racional superior e relatos racionais, tudo sempre supervisionado pelo mestre Manuel Jacinto Coelho. Aquele domingo parecia estar diferente. O sol reluzia em nossos uniformes brancos, refletindo sua força. Os caravaneiros com sorrisos no rosto, os dentes com luminosidade causando inveja a qualquer joia material. Eu olhava todos e achava que tinha alguma coisa diferente. Cada um falando assuntos mais bonitos do que o outro. Eu confesso que fiquei um pouco espantado, mas logo passou o espanto. E estávamos indo em 2 ônibus pertencentes à cultura racional de cores verde e amarelo, e se a minha memória não está enganada, também tinha cor branca. Íamos felizes para um bairro aqui do Rio de Janeiro chamado Pilares. Chegamos num local, todos começaram a descer dos ônibus. Desci e fiquei ao lado do conferencista muito conhecido e amigo do mestre chamado João Cruz. Fiquei olhando aquela manhã especial, bonita e ao mesmo tempo inesquecível. Fiquei parado ao lado do conferencista João Cruz, esperando todos os caravaneiros descerem do ônibus para darmos início à propaganda de porta em porta. A rua mal se via, o asfalto escuro, o uniforme racional com brilho verde do mapa, o portal amarelo com o tom do seu reinado e o branco da paz. Dominaram o lugar com as garças brancas, cantando a canção da harmonia, da ternura, transmitindo a mais pura alegria. Continuei fixo no meu lugar, observando e esperando o ônibus esvaziar e os caravaneiros se espalhando pelo bairro e as ruas continuando a ser pintadas com o branco dos uniformes racionais. Eu queria ir junto também divulgar, só que estava esperando os ônibus se esvaziarem e pensei, como cabe gente nestes ônibus? Como pode ser isso? Não para de sair caravaneiros e as ruas estão lotadas. Deve ter vindo todo mundo espremido como uma lata de sardinha. E nem notei. Olhei para o conferencista João Cruz e disse: "O senhor está vendo como cabe gente neste ônibus?" Ele me respondeu: "Você não vê que é impossível caber tanta gente assim ali dentro?" Eu? Claro que cabe. Saiu de dentro do ônibus e continua saindo. Como? Eu não sei. Mas está saindo ainda mais gente de branco. Olhei para o senhor João Cruz e vi lágrimas nos olhos. Perguntei: por que estava chorando? Me respondeu que era de emoção de ver que aquela caravana era feita por nossos irmãos do mundo racional que estavam ali, juntinho de nós. Eu refleti em suas palavras, mas confesso que a ficha ainda não tinha caído. Naquela manhã ensolarada de domingo, o povo saía de dentro das casas com as lágrimas nos olhos, perguntando o que era aquilo. Quem eram aquelas pessoas que transmitiam muita paz? Na primeira casa, eu confesso que fiquei até um pouco envergonhado,
pois a dona da casa pegou o prospecto, que eu a entreguei, e começou a chorar de emoção, dizendo que estava precisando daquilo e que não tinha visto nada igual em sua vida. Eu não sabia se divulgava ou se olhava para os irmãos caravaneiros. Optei por olhar para os irmãos e a ouvi-los. Nunca tinha visto nada igual em toda a minha vida. Ainda não sabia ao certo o que era, até conversar de novo com o conferencista João Cruz, que não parava de se emocionar e dizia: "Você ainda não se convenceu? Olha quanta gente de branco. É impossível que caiba dentro do ônibus tanta gente." São nossos irmãos do mundo racional. É uma apoteose racional. Divulgamos o dia inteiro. Voltamos à tarde para o retiro racional com menos caravaneiros materializados. Todas as dúvidas foram clareadas e o fato consumado. Uma apoteose racional. Relato número 4. Cavaleiro corajoso. Quando divulgávamos a cultura racional, nem sonhávamos com computador ou computação gráfica. Fazíamos tudo de forma bem artesanal e com a boa vontade dos estudantes dos livros Universo em Desencanto. Eu e mais alguns estudantes dedicados, divulgadores, divulgávamos muito em letreiros, feitos à mão, em paredes no Rio de Janeiro. Muros, viadutos, parede de loja, de residências, etc. Em todas elas, sempre acontecia algo de especial, algo de irracional. Para abreviar detalhes, em uma delas pintava um grande muro pertencente a uma borracharia em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Pintávamos a capa do livro e alguns dizeres. Quase não conseguíamos fazer a pintura, pois o dono do local, apesar de não ser leitor, conhecia o mestre Manuel Jacinto Coelho. Coincidência. Do tempo das cavalgadas em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Pois o mesmo gostava de cavalos e era amigo do mestre. Disse pra gente: "Esse livro é do senhor Manuel Jacinto Coelho e vocês são amigos dele. Então, vocês são meus amigos. Vamos conversar e eu tenho muita coisa para falar." Deixou-nos fartos de tanto refrigerante e sanduíches. Toda hora nos trazia sanduíches e refrigerantes. Não sabia como nos agradar e nos contou 2 histórias marcantes, que uma vai ser narrada agora de forma abreviada. Ele dizia: "Senhor Manel tinha uma coragem que nós, cavaleiros, nunca tínhamos visto. Nós achávamos que ele não era desse mundo. Ele era diferente, nos protegia, arrumava nossas vidas financeiramente e fazia as coisas inacreditáveis. Quando víamos montados de Jacarepaguá até Belfor Roxo, tínhamos que passar por vários morros e precipícios. Naquela época não tinha tantas favelas no Rio de Janeiro e existia um caminho de um morro que só dava passagem para um cavalo de cada vez. Nós passávamos por ali para cortar caminho, ficava em Jacarepaguá, só que todos os cavaleiros passavam desmontados, puxando o cavalo. Pois um erro pequeno seria fatal. A passagem era muito estreita e se o cavalo tropeçasse por 1 centímetro, a morte era certa.
cairiam no precipício cavalo e cavaleiro. E lá estávamos próximo à morte, com os corações batendo fortes. Os cavalos tentando recuar com medo, sem querer ir adiante. E o mestre, com seu belo animal montado na beira do precipício, sorrindo, dizendo para irmos em frente que nada nos ia acontecer. Todos passavam com muito cuidado, com medo e desmontado. E o mestre brincava, sempre sorrindo e nos levando adiante. Este fato era comentado por todos os cavaleiros do Rio de Janeiro, desde Jacarepaguá, Serrinha, Belford Roxo, etc. Ele era o único cavaleiro do Rio de Janeiro que tinha coragem de passar montado naquele precipício. Vocês tinham que ver, para saber como era perigoso o lugar. E fomos pintando o letreiro, comendo sanduíches, tomando refrigerantes e ouvindo histórias maravilhosas dos cavaleiros amigos do mestre. Relato número 5. Convidado para almoçar. Um amigo do mestre Manuel Jacinto Coelho e meu conhecido convidou o mestre para almoçar. Disse: Senhor Manuel, o senhor é meu convidado para almoçar no domingo em minha casa. E o homem muito respeitado, com uma boa situação financeira, sabendo em parte dos poderes do mestre, ficou feliz quando ouviu a resposta positiva do mestre. Domingo estarei lá, com muito prazer. A conversa se estendeu, com os pensamentos do amigo em uma boa recepção, com uma mesa farta. Afinal, quem ia almoçar com ele e sua esposa não era um homem comum, e sim um homem de outro mundo. Os pensamentos agitados, pensando que ia relatar o acontecimento inédito para os amigos e familiares, pois estava orgulhoso com a resposta positiva do mestre. Tratou de ir ao mercado, comprou o melhor, ótimas iguarias, o melhor bacalhau, o melhor vinho, etc. Já cedo, o fogão ardia com todas as bocas acesas, com as panelas transbordando diversos alimentos e o forno quente, preparado para um assado. A geladeira mal se fechava, pesada de sobremesas e bebidas, pois estava nervoso com a chegada do mestre. Abria uma garrafa de cerveja, tomava uma taça de vinho para se acalmar, e os nervos pareciam não parar. Sua esposa arrumou a mesa com uma bela toalha rendada. Colocou belos jarros com flores naturais, iguarias e bebidas dignas de recepção de um rei. Estava tudo pronto. Agora é aguardar a chegada do mestre. Estava orgulhoso, pensativo. Será que ele vai gostar? Pois tinha feito o melhor. Batem palmas em sua porta, maneira antiga de chamar o dono. Ele olha um pouco curioso e chateado ao ver que era um mendigo em sua porta e diz com desdém: "O que você quer?" E o mendigo responde: "Eu quero almoçar, estou com fome e sei que tem um banquete em sua casa." "Tem sim, só que não é para você. É para um grande amigo e vá embora." O mendigo ainda tentou insistir e não adiantou nada. Teve que ir embora. As horas se passam e o almoço se transforma em tristeza, pois o mestre não almoçou.
O homem achou que o mestre havia faltado com a palavra e no outro dia foi até a sua residência enfurecido e reclamou que havia feito um banquete e que ficou decepcionado com a falta de palavra e a ausência. O mestre disse que havia ido. Eu fui. E o homem, como foi? Eu esperei o dia inteiro e o senhor não apareceu. E o mestre, eu apareci. Disse que estava com fome e que você havia preparado um banquete. E você não me deixou entrar e me mandou embora. Tentei insistir e não adiantou. Me mandou embora várias vezes. Naquele momento, as lágrimas corriam de arrependimento do homem e os pedidos de desculpa não paravam de ecoar. Relato número 6. O mestre dando provas para um cético. Era muito comum caravaneiros, estudantes, colaboradores e simpatizantes da cultura racional levarem amigos e parentes no retiro. E muitas vezes, na presença do mestre, na tentativa de ajudar essas pessoas. Um grande conferencista e amigo do mestre levou um amigo empresário no retiro naquela noite. Era uma noite de alegria, todos no varandão, juntamente com os plantonistas e mais alguns visitantes ouviam o mestre contando os casos antigos, quando começou a cultura racional, seus amigos de adolescência, parte de sua infância, etc. Contava o mestre sobre o que fazia quando jovem e do tempo de músico. Causava espanto e admiração em todos, pois desde criança falava com muita desenvoltura sobre o passado, sobre os movimentos sociais do presente e suas previsões do futuro sempre ocorriam. Desmiuçava os fatos, a noite silenciara. O cintilar das estrelas era apenas um brilho a mirar na direção do varandão, com os olhares arregalados das aves noturnas na porta de suas tocas, que ignoravam os gafanhotos suculentos próximos a seus pés para serem servidos como jantar. Todos escutavam atentamente. Até os pássaros que ficavam na varanda e cantavam à noite se calaram. Naquela madrugada, só uma musicalidade que não precisava de acompanhamento. Apenas a voz do mestre transmitia toda a harmonia, bem afinada, dispensando qualquer instrumento. A natureza emudecera literalmente. Nem as respirações e as batidas de nossos corações pareciam existir. Só uma nota, apenas o som perfeito e majestoso roubava todo o cenário. Não acredito em nada do que o Senhor está dizendo. Tudo isso é mentira, fala o amigo do conferencista, destruindo aquela atmosfera de paz, de harmonia inigualável. Os curiosos das gaiolas se batem, os sabiás assobiam, até as corujas dispensam o jantar e voam espantadas com a interrupção da voz universal. Já se podia ouvir as respirações e batidas dos corações. Tudo parecia desabar.
Como trovoada, os pensamentos voltam a nos lapidar dentro desta natureza elétrica e magnética. Fulano, eu vou te dar uma prova de tudo isso que eu falei. Fala o mestre. Apenas isso. E se cala. O conferencista se despede e vai embora com um amigo. Se eu não estou enganado, morava em um apartamento em outro estado. Quando a pessoa que desmentiu o mestre chega a seu apartamento, encontra o mestre lá dentro, em pé e olhando fixamente para ele. O homem cético se espanta. Sem saber direito o que falar, sem saber como o mestre havia entrado, diz: porque o senhor não avisou que viria, eu teria preparado uma recepção. Ô fulano, eu vim para te dar uma prova que eu falei que iria te provar. Fala o mestre. Diante do descrente, o mestre o cumprimenta com um salve e vai sumindo lentamente, começando pelos pés e sobrando apenas a mão direita, e da palma da mão sai uma luz forte, brilhante, e que depois de alguns segundos some também. O homem fica literalmente apavorado, em pânico. Não conseguia parar de gritar. Os vizinhos pensam que o mesmo tinha enlouquecido. Levam o homem para o médico. Ao ser examinado, o médico diz para os vizinhos que ele não tem nada. Estava apenas com uma forte emoção. Receitou um calmante leve e liberou. O homem voltou pouco tempo depois, no retiro. Pediu desculpas ao mestre. E o fato foi narrado no jornal Racional, que tinha no retiro todos os domingos, para o deleite de todos os presentes. Relato número 7. Domingo, cortando grama. Domingo pela manhã era dia de grama. Apanhar grama na mata próxima ao retiro racional e plantá-la no mesmo dia no retiro. O sol estava quente naquela manhã de verão. O mestre tinha pressa de ver o retiro todo verdinho. 2 caminhões velhos, tipo caçamba, nos esperava pela manhã nas proximidades da piscina. Dentre muitos enxadões para arrancar os pedaços quadrados de grama. Foram divididos 2 grupos. Cada grupo ia para um lado da mata. O local escolhido com grama bem verde, adulta e com solo macio. Subimos no caminhão, o motor roncava em sintonia com a nossa falação a respeito de assuntos diversos, que se misturava com o canto dos pássaros, anunciando a nossa presença. Um dos caminhões parou em frente a uma birosca, casebre parecendo um barzinho nas proximidades da mata. Os colaboradores queriam fazer um lanche. Fizeram uma vaquinha. Cada um colaborou com uns trocados para comprar pão, mortadela e refrigerante. O encarregado do lanche era meu amigo que tinha graves problemas de coração e que já havia infartado. Quando meu amigo contava os trocados, apareceu um senhor alto, negro e muito simples, que lhe ofereceu uma pequena quantia para ajudar na compra do lanche e disse para o amigo: "Você tem problemas de coração. Tome esta fruta, pedaços de carambola. Faça uso dela que vai melhorar." O meu amigo prontamente pegou os pedaços da referida fruta, comeu
agradeceu e o homem literalmente sumiu nas vistas de todos. E ninguém sabia para onde o mesmo havia ido e nem como apareceu no local. Foram cortar a grama. O assunto foi o senhor que apareceu na birosca. Alguns até criticaram o amigo por o mesmo ter aceitado o dinheiro de um homem com aparência tão humilde. Eu estava no outro caminhão e fiquei sabendo do fato logo que chegamos no retiro, pelo próprio que não sabia como aquele homem que ele nunca havia visto sabia que ele tinha graves problemas de coração. Mal iniciamos a conversa, veio um recado da varanda. O mestre Manuel Jacinto Coelho pedindo a presença do colaborador. Quando ele chegou, o mestre deu-lhe os parabéns, sem ele entender nada. Ouviu com interrogação: parabéns, você foi agraciado com a presença de um habitante do astral superior que veio lhe dar o tratamento para ajudar na sua recuperação física. Você fez por onde merecer. E o ensinou a maneira como ele deveria fazer uso da carambola. Este amigo, apesar de problemas físicos e infartos que teve, ainda esteve presente neste mundo de matéria produtiva por mais uns 32 anos aproximadamente, depois do fato da grama ocorrido. Há uns poucos meses atrás, em um domingo, esteve na caravana racional que costumava frequentar, se despediu de todos, com lágrimas nos olhos. Dias depois partiu de volta para sua origem, o mundo racional. Relato número 8. A filial do mundo racional na Terra. Na construção do Centro Científico de Cultura Racional, Monumento Racional, que está ao lado da piscina do Retiro, como muitos já sabem, naquela obra existia a hora de pegar no serviço e não havia a hora de terminar. E isso, eu confesso, me incomodava um pouco, pois o corpo físico tem suas limitações. No início das obras do monumento, eu morava fora e trabalhava de segunda a sábado em uma rede de supermercados. Sábado até às 12 horas. Tirava plantão no Retiro às noites e sextas voltava, no sábado à tarde, e ficava até domingo nas obras do monumento, e na segunda já saía de lá pela manhã, direto para o trabalho. Era de madrugada, o céu estava radiante. As estrelas pareciam se mover com o semblante do mestre, sentado na frente da piscina, orientando o serviço. Fazia um pouco de frio, e as pás e enxadas nos aqueciam com o movimento do concreto fresco que parecia não ter fim. As máquinas eram literalmente as humanas com as ferramentas manuais que não paravam. Ao longe, devido ao número de colaboradores, parecia facilmente ser confundida com formigueira. Eu estava posicionado justamente com muitos na frente do monumento, já bem adiantado em suas obras. Estava construindo a calçada que dá para a entrada principal do monumento. Existia um mingau de fubá bem temperado com canela, erva doce, cravo e etc. Com um café forte que o mestre me servia pessoalmente pela madrugada. Aquela era a hora de recreio e um pouco de descanso.
Às vezes voltávamos para as obras e outras vezes éramos liberados. O mingau nós apelidamos carinhosamente de Magal, devido ao sotaque do encarregado da obra. Houve uma breve pausa no concreto, coisa rara. Encostei a enxada no peito, sentei nos sacos de cimento, olhei para a fisionomia dos irmãos colaboradores. As pás e enxadas se calaram. Um breve silêncio naquele local que se contrastava com o interior do monumento, que parecia uma orquestra infinitamente bela e onde seus acordes se harmonizavam com toda a madrugada. Eu estava muito cansado fisicamente, assim como os outros. Eu só pensava em duas coisas, no Magal e parar um pouco com a cultura racional. Estava literalmente abatido e o meu corpo físico se movimentava com um esforço quase que sobrenatural. Achava que não ia aguentar, pensava em voltar para a cultura racional quando ficasse mais velho. Assim teria mais amadurecimento para entender tudo aquilo. Os outros ali pareciam que pensavam a mesma coisa de como suportar tamanha missão para a nossa salvação. O cheiro de erva doce com canela parava no ar. Estava chegando a hora do néctar dos deuses. Perfume doce do Magal aliviava a dor de não se conseguir chegar até o final, a minha e a dos outros. Nossos corpos ainda muito cansados, as enxadas paradas, olhávamos uns para os outros. Olhamos juntos para o céu acima do monumento racional, quando literalmente o céu rasgou. Não confunda com vidência, como se alguém o cortasse como uma espada. Ficamos espantados, sem dizer uma palavra. Lá de dentro do enorme rasgo, um outro mundo de uma beleza que não se tem nenhum adjetivo ou qualquer palavra que se possa mencionar. Pode-se dizer que era muito grande, com muitos brilhos mais bonitos dos que os das estrelas que conhecemos. E de lá saiu um corpo grande, brilhante, prateado, que desceu até próximo ao telhado do monumento. E depois voltou para o mesmo lugar. Quando aquele belo corpo de energia voltou, aquele rasgo enorme no céu se fechou, voltou às estrelas normal do céu e fortificou nossos ânimos de continuar firmes com as colaborações e estudos racionais. Olhamos uns para os outros, dezenas de nós, ninguém deu uma palavra, nenhum comentário. Nossos semblantes de cansados agora eram de sorrisos, de satisfação, e as pás e enxada agora não faziam mais barulhos. Elas cantavam e dançavam juntamente com nossos corpos fortificados, pela comprovação de ter a honra de participar de uma construção do mundo racional na Terra e, principalmente, continuar obedecendo ao grande mestre sem pestanejar. Relato número 9. O leão ficou bravo. Acreditava que, para nossa sorte, o grande mestre Manuel Jacinto Coelho gostava de animais. No início dos anos 80, o mestre tinha muitos animais: pássaros, cavalos, bois, vacas, patos, galinhas, gansos, porcos, cachorros, carneiros, coelhos, jiboia, tartarugas, capivara,
búfalos. Além desses, espero ter listado todos, tinha também chimpanzé, tigre, onça pintada, onça parda, onça negra, alguns leões. Um dia o mestre nos manda chamar próximo à sua residência no pátio do estacionamento, onde ficavam alguns desses animais, alguns já adultos e presos em uma grande corrente individual, onça parda, onça negra e um leão, outros em jaula grande, e ao lado de sua residência lá estava o mestre com seu olhar sereno e penetrante, em silêncio. Conferiu poucas palavras, nos mandando pegar aqueles animais que estavam presos nas correntes e colocá-los em uma jaula pequena para transportá-los de caminhão para um sítio anexo à fazenda no alto da serra. Eu e mais 8 homens, todos jovens aproximadamente, não tivemos dificuldades para colocar a maioria dos animais dentro de pequenas jaulas e subi-los na carroceria do caminhão, exceto um leão jovem e adulto que se recusava a entrar dentro da jaula. Para o nosso espanto, aquele animal dócil que estava acostumado a brincar conosco e com os visitantes, a passear no retiro com o seu tratador, sendo observado de forma curiosa por aqueles que não estavam acostumados com animais de grande porte. Aquele leão manso ficou bravo, virou uma fera, começou a rosnar alto, a se debater e querer se soltar de uma corrente grande e ir em direção à rua. E começou a arrastar literalmente os 8 homens saudáveis e fortes. A corrente de ferro parecia que rasgava nossas mãos. As mãos estavam quentes e os nossos calçados eram rasgados. O leão nos puxava com uma extrema facilidade. E nós íamos sendo arrastados. Alguns começaram a cair no chão, outros soltaram a corrente. E assim foi 1 a 1. Eu fui o último a soltar a corrente, pois achei que as minhas mãos estavam sendo arrancadas. E para minha surpresa, o mestre estava do meu lado. A corrente começou a deslizar na frente de seus pés. E o leão, com ar de vitória, ia na direção da frente do retiro, assustado com toda aquela cena. O mestre, com um gesto inesperado e até certo ponto assustador, devido à sua idade material, ele simplesmente colocou um dos pés em cima da corrente. Eu achei que o mestre ia cair com a força do leão e preparei para segurá-lo. Fiquei de braços abertos esperando o leão jogá-lo no chão. A corrente estava embaixo de seu sapato. Me abaixei para ver mais de perto, pois não acreditava no que via. Me abaixei mais ainda até o chão para olhar bem. Olhei para cima e lá estava o olhar sereno, fisionomia abstrata, olhando fixo para o leão que ficou parado. Sabendo que não podia derrubar aquele homem, pois quem segurava agora a corrente não era simples humanos, e sim alguém que conversava com ele. De maneira silenciosa, sem voz, o mestre dizia que poderia entrar na jaula, que ia ficar tudo bem. O ar de silêncio tomou conta do lugar. O leão parado estava, parado ficou. Todos viam e ao mesmo tempo ficaram espantados. No interior de cada um e naquela atmosfera de paz, o mestre tirou o pé de cima da corrente e uma voz suave, cheia de ternura,
parecia que vinha do espaço. Fulano, você sozinho pode levar ele, que agora ele vai sem problemas para a jaula. Assim, o animal ficou calmo e entrou na jaula manso como um cordeiro. Relato número 10. O príncipe. Os latidos pela madrugada pareciam roncos de trovoada. A cor negra se perdia na escuridão. O brilho nos olhos reluzia como fogo na penumbra da luz fraca do poste, próximo à calçada que levava para os prédios dos Três Poderes. Amanhecia o dia. O mestre sai para orientar a construção das obras do retiro. O príncipe, ao vê-lo, abana o rabo em forma de carinho. O mestre diz: "Este é o príncipe." O príncipe o mira nos olhos e com um olhar de tristeza se deita. Os colaboradores próximos, alguns caravaneiros, presenciam a cena. "Viu? Você desvirtuou o alfabeto astrológico, agora é um cão. E vai ter que correr a hierarquia de animal irracional. Fez por onde estar nesta condição. Quem mandou?" A esposa de um grande amigo meu, que era responsável de uma caravana racional aqui no Rio, escuta e assiste tudo com os olhos céticos. Não acredita em nada do que ouve. E se indaga: como pode um cachorro ter sido um príncipe? Os meses se passam e o príncipe, com seu grande porte, latido de trovão, quando corria, poderia ao longe ser facilmente confundido à noite com outro animal. Na gráfica do retiro existia o plantão noturno das mulheres caravaneiras que vinham de todo lugar do Rio de Janeiro, no ônibus do retiro para colaborar na confecção dos livros. Passavam a noite costurando livros, dobrando papel, conversando, e pela manhã iam para suas casas com ar de satisfeitas por terem cumprido mais um dever de solidariedade humana junto do racional que na sua varanda, com os plantonistas e visitantes, iam conversando assuntos racionais. Em uma dessas colaborações, a senhora citada acima, que não acreditou no fato contado pelo mestre sobre o príncipe, quando saía da gráfica, o sol começando a mostrar seus primeiros raios, com a musicalidade do canto dos pássaros. Um homem alto, com roupa de nobre do tempo da monarquia, belo, e com o peito parecendo estar cheio de medalhas e indumentária brilhante, toca-lhe o peito. Olha bem dentro de seus olhos. Ela se assusta e não sabe como aquele homem entrou no retiro e quem ele era. Depois de alguns longos segundos, a imagem do belo homem, bem vestido, forte, começa a se transformar em um cão negro alto e com as patas dianteiras coladas no seu peito. A mulher sai correndo rumo à varanda onde o mestre estava. Ela conta este fato e ele diz: "Agora você acredita no que eu falei sobre o príncipe?" Ela responde que sim. O mestre manda que a mulher fizesse esse relato no Jornal Racional que tinha todo domingo à noite no retiro. E tal fato, centenas de pessoas ouviram a história do cachorro príncipe, que já tinha sido um príncipe no tempo da astrologia. Relato número 11. O preço do livro. Um grande amigo meu e grande colaborador da fase racional, um dia em Belford Roxo, na residência do mestre Manuel Jacinto Coelho, no Palácio Racional, preocupado com o preço do livro, olhou para o mestre e disse:
que achava o livro muito caro, e o povo sentiria dificuldade de pegar no livro devido ao preço. O mestre, com toda a sua benevolência, olhou para o indagador e disse: Fulano, quanto vale a sua vida? E o mesmo respondeu: Olha, mestre, com todo respeito, a minha vida não tem preço. Então o mestre finalizou: Este é o preço do livro. O livro não tem preço. Alguns poucos anos depois, o livro estava ainda mais caro para o custo de vida da época e foi o livro mais vendido no Brasil. Foi o best-seller brasileiro nos anos de 79 e o início dos anos 80. Este fato eu vi pessoalmente o mestre falando, e os livros eram vendidos em todas as livrarias aqui no Rio de Janeiro. E só ficavam nas prateleiras alguns poucos dias, e o telefone do retiro não parava de tocar, com as livrarias pedindo sempre mais livros, sem se importar com o preço material. E as pessoas que não tinham condições de comprar os livros, e quando essas pessoas estavam verdadeiramente preparadas para ler, entender e continuar com o desenvolvimento do raciocínio, os próprios habitantes do mundo racional, donos da fase racional e dos livros, doavam o livro pessoalmente para as pessoas preparadas e que não podiam comprar os livros. E o mestre nunca gostava de ouvir alguém dizer que o livro era caro. Ele sempre respondia de forma rígida e racional. Eu presenciei pessoalmente a veracidade destes acontecimentos. Continuo em outra oportunidade com a doação dos livros feitos pelos habitantes do mundo racional e não abaixando o preço do mesmo. Relato número 12. Renascendo para continuar o desenvolvimento. Uma jovem bonita, colaboradora da fase racional, falece em um procedimento médico. O irmão mais novo da jovem e dependente da mesma fica um pouco perturbado, com muitos pensamentos em sua mente. Tão cheia de saúde, tão cheia de vida, ainda com um caminho tão grande para percorrer. Tão dedicada à colaboração com a cultura racional. Como pode ter ido assim, de forma tão prematura? Estes e outros pensamentos jorravam na sua cabeça, como corrente de cachoeira batendo nas pedras, arrancando lascas do seu cérebro. Ela não aguenta a dor. Seu coração acelerado parecia que ia explodir. Suas lágrimas não paravam de escorrer pelo rosto. E seus pensamentos o maltratava como uma verdadeira chuva de pau, causando uma dor quase que insuportável. Decidiu ir a retiro e pedir explicações ao mestre. Queria entender tudo aquilo. Afinal, já tinha visto tantos casos bem mais complexos, tendo a proteção racional do leitor dos livros Universo em Desencanto. Na verdade, infinidade de casos. E por que logo a sua irmã, tão dedicada, tão nova, foi falecer em um procedimento médico simples, onde o próprio médico declarou que não tinha entendido o que tinha acontecido? Entrou no retiro com os pensamentos que não deixava sossegado. Os raios de sol batiam em suas vistas, ofuscando um pouco a visão do varandão. A calçada se estendia e os segundos e minutos eram eternidades. Seus pés estavam pesados, sua respiração ofegante. Finalmente conseguiu chegar. E na sua frente, sem ele esperar, estava o grande mestre, que antes dele falar qualquer coisa, ouviu. Ela já está voltando e vai nascer em uma família racional. Para continuar o desenvolvimento, não se preocupe que ela está bem. Daqui a pouco vai estar de volta por aqui.
O mestre mandou lhe dar uma colher de um calmante natural. Tomou o calmante e voltou para casa com o coração calmo e mais conformado. Em pouco tempo depois, o tempo de uma gestação humana, nasce uma menina bonita, saudável, em uma família racional, e quando estava aproximadamente com uns 4 anos de idade, um estudante da cultura racional, ao fazer uma visita àquela ilustre família, viu uma jovem bonita e sorridente juntamente com o chefe da casa e alguns outros membros da família. Fala o visitante: "Como vai, fulana? Como você tá, fulana?" Observou que todos ficaram um pouco espantados na residência e os olhares de interrogações o engoliam. Ao voltar os olhos para a jovem, notou que ele estava falando com uma criança bem pequena e lembrou de que a jovem que tinha pensado ter visto antes já tinha falecido. Seus pensamentos ficaram bem confusos e desconversou e não tocou no assunto. Ao ficar sabendo da história da jovem pelo irmão da mesma, refletiu que não se tratava de uma visão imaginária. Não confundir com vidência, e sim de uma comprovação para mostrar para o irmão que sua irmã estava bem e ele estava muito emotivo. O mestre não poderia mostrar diretamente para o mesmo, e sim para um amigo. Teria que ficar sabendo de forma indireta, por outra pessoa. Contou que tinha visto sem mencionar nomes para evitar algum possível constrangimento para a criança e para a família. O irmão da jovem ouviu em silêncio, permaneceu em silêncio, e sua memória viajou para o passado na presença do mestre. Quando ele ouviu, ela já está voltando e vai nascer em uma família racional para continuar o desenvolvimento. Não se preocupe que ela está bem. Daqui a pouco vai estar aqui. A proteção racional para os que fazem por onde nunca falha e sempre prova e comprova os fatos no seu devido tempo. Relato número 13. O mestre Manuel Jacinto Coelho provando seu poder para quem colabora com o mundo racional. Fala o mestre para um colaborador: "Eu tenho o poder de salvar quem eu quiser." Aquele colaborador acabava de ouvir depois de alguns anos de dedicada colaboração no retiro racional. Ouviu com respeito, com interrogação, seus olhos demonstravam admiração e submissão, mas seus pensamentos não alcançavam o que estava ouvindo. Diante daquele homem que não aparentava ser um simples mortal, mesmo com um corpo temporário, uma voz firme e doce, ouviu mais uma vez: "Vá tal dia visitar sua avó. Ela está doente, está partindo. E diga para ela que eu tenho o poder de salvá-la. Eu tenho poder para isso. Só que ela tem que escolher. Pergunta para ela 3 vezes. Não se esqueça de perguntar 3 vezes se ela quer subir ou descer. Se ela quiser subir, eu salvarei." Assim, o colaborador fez, viajou até a cidade da avó. Quando chegou, encontrou vários membros da família. Abraçou todos e lhe disseram o que já sabia. "Sua avó está no quarto, está muito doente", fala um dos familiares. E agora, como falar com a sua avó sobre o que o mestre havia dito? Com jeitinho, tentando persuadi-la e fazer uma escolha positiva. Divulgou a cultura racional, falou sobre os poderes do mestre e no final da conversa perguntou, mostrando o retrato do mestre: "Vó,
A senhora quer subir ou quer descer? Olha, responda com calma e reflita sobre tudo o que conversamos. Ele, depois de tudo que havia dito, achou que ela iria fazer a opção correta. Eu quero descer, respondeu a avó. O colaborador não desperdiçou as outras 2 chances que ele tinha. Esperou algumas horas para que ela pudesse refletir melhor na resposta e degustar mais tudo que foi conversado sobre o mundo de baixo, o mundo de cima e dos poderes do mestre. Já com as horas de visita e com o coração tenso, mais uma vez achou que a escolha por uma vida melhor seria a opção certa e pergunta: olha, vó, pensa direitinho, a senhora quer subir ou descer? Quero descer, responde mais uma vez a avó. A resposta não agradou, pois gostaria que sua avó subisse para o mundo racional e não desperdiçou a última pergunta. Guardou para outro dia. Dia que ele iria voltar para o retiro. Achou que ela, quando dormisse, iria refletir muito sobre as respostas que havia dado e poderia mudar de ideia para ser salva. Chega à noite, pensava uma maneira como fazer para sua avó escolher querer subir. Resolve falar mais algumas coisas de cultura racional e sobre o mestre para ver se ela usa o seu livre-arbítrio para a escolha ideal. O dia amanhece, toma um café quente, conversa com os familiares e resolve ir embora. E antes vai até o quarto da avó, fala mais de cultura racional, tentando mais uma vez, de maneira muito sutil, persuadi-la. Vó, a senhora quer descer ou subir? Responda com cuidado, porque só tem esta pergunta. É sua última chance de escolher. E para sua surpresa, a resposta foi: eu quero descer. Pela 3ª vez, responde a avó. Arrumou as coisas e voltou para o Rio de Janeiro decepcionado, não sabendo como falar para o mestre quando chegasse no retiro. Estava triste com a escolha de sua avó, mas tinha que falar para o mestre. Chega no retiro, sobe o calçadão, vai até o varandão, o mestre o esperava. E antes dele falar qualquer coisa houve. Ela já desceu e virou Exu. Fez a escolha dela, já desceu, fala o mestre. Ele, um pouco triste, decepcionado, agradece ao mestre pela chance que deu para um membro de sua família. E logo depois veio um aviso dos seus entes queridos que sua avó havia falecido no mesmo horário, quando estava voltando de viagem para o retiro racional. Relato: quando virá o Brasil racional. Esta narrativa tem origens nos seus questionamentos internos, na minha particularidade, sem que eu houvesse comentado com ninguém. Era eu comigo mesmo, coisas importantes para mim, com os seguintes questionamentos internos: por que o rico come pouco e o pobre come muito? O que eram as oligarquias? Por que dos acontecimentos de certos conflitos no meio racional? Fiz uma pequena modificação em um banner original, usado para a divulgação racional, e durante 3 anos ninguém comentou ou notou a modificação? Essas perguntas eram internas e muito particulares. Houve alguns conflitos no meio racional. Algo passageiro, algo que me deixou extremamente triste, muito chateado, e me perguntava por que, depois de tantas provas e comprovações, alguns leitores dos livros de cultura racional ainda provocavam conflitos. E isso estava
abalando as minhas divulgações, tirando o meu entusiasmo e a minha motivação em continuar divulgando a fase racional, os livros do terceiro milênio. Outra coisa que me deixou muito chateado foi porque os estudantes não observavam a mudança que eu fiz em um cartaz que tem a cabeça em corte mostrando a glândula pineal, como uma raiz abrangendo diversos segmentos culturais. Havia passado 3 anos que eu havia feito este banner para vários caravaneiros. Eu me perguntava, será que eles não são observadores? Será que não prestaram bem a atenção? É melhor deixar como está e ficar quieto para evitar desconforto provocado por opiniões conflitantes. Observava também desde criança que as pessoas de renda mais baixa comiam muito. Cheguei a ver crianças bem pequenas almoçando, comendo a mesma quantidade que era servida para os adultos. Eu observava que as pessoas de renda mais alta eram mais comedidas em suas refeições e bem mais calmas para se alimentar. E me perguntava o motivo desta diferença de comportamento. E sobre as oligarquias eu não sabia o porquê da existência delas. Em um domingo ensolarado pela manhã, aproximadamente em 2006, coloquei meu uniforme de divulgação racional, apanhei o saco feito de lona com os banners, 11 banners de divulgação racional, incluindo o da cabeça em corte, aquele que eu fiz uma modificação. Fui para o local de divulgação no bairro de Realengo, no Rio de Janeiro, nas proximidades da Escola Municipal Nicarágua, em uma praça que fica na Avenida Santa Cruz. Os banners foram colocados alinhados na grade lateral da escola ao lado da avenida, bem pertinho do semáforo de trânsito, facilitando a visualização para os passageiros dos veículos que ali paravam e também para os pedestres que passavam pelo local. Somente um banner ficava preso em uma árvore que ficava bem próximo do semáforo, o banner da cabeça em corte. Era o primeiro do alinhamento, ficava bem pertinho do semáforo e da passagem de pedestre. Este banner que eu fiz a modificação do original havia 3 anos que ninguém reclamou ou observou. Em um determinado momento, o sinal de trânsito fechou e do outro lado da rua veio um senhor montado em uma bicicleta. E assim que ele chegou na calçada, disse apontando o dedo para o cartaz da cabeça em corte: aquele cartaz foi modificado. Desceu da bicicleta e apontou de novo para o cartaz e repetiu a frase: aquele cartaz foi modificado. Me chamou a atenção como este senhor, de aparência simples, montado em uma bicicleta, observou que o cartaz foi modificado. Quem era ele? Só agora, depois de 3 anos, uma pessoa diz isso. Eu me aproximei daquele senhor e perguntei: como o senhor sabe que o cartaz foi modificado? E ele respondeu: eu conheço todas as religiões. Conheço tudo isso que está aí. E conheço as meninas lá em cima, apontando na direção de Nova Iguaçu, fazendo uma alusão para o retiro. Claro que eu fiquei extremamente curioso e chamei todos os caravaneiros que estavam na caravana para se aproximar e ouvir o que aquele senhor tinha a dizer. Infelizmente, somente uns poucos atenderam meu pedido. O chefe da caravana se aproximou com seu filho mais velho e mais 2 caravaneiros. Os outros não quiseram se aproximar. Ele olhou para mim e me contou um fato que tinha ocorrido com ele em um laranjal, e para minha surpresa foi exatamente igual a um caso que aconteceu comigo em um sítio de um amigo poucos anos antes. Ele, o senhor da bicicleta, disse:
eu vou em um sítio visitar um amigo, em um laranjal, e me aproximo de um pé de laranja para pegar uma laranja. O dono do sítio, o meu amigo, vê que eu vou pegar a laranja e diz para não pegar a laranja daquele pé, e me leva a um outro pé de laranja no interior do laranjal, e me fala para pegar laranja daquele pé, dizendo ele que aquele pé era somente para os amigos. Aquelas laranjas eram especiais, as mais doces daquele laranjal, sendo todas do mesmo tipo e plantadas na mesma época. Assim eu fiz. Provei a laranja e era puro mel. Laranjas que só eram servidas para os amigos. Este fato acima que me foi narrado por aquele senhor, o interessante e curioso, foi que aconteceu exatamente comigo. Eu entendi na hora o recado, uma das minhas indagações do motivo de alguns seres humanos serem conflitantes. Estava respondido. Eu disse para ele: assim são os seres humanos. Ele abriu os braços e as palmas das mãos, como se estivesse dizendo: todos os seres humanos são da mesma origem, e uns são mais amargos, outros azedos, outros doces. Todos são seres humanos, tendo cada um a sua importância na Terra. Depois ele me perguntou: por que o pobre come muito e o rico come pouco? Eu respondi que era uma curiosidade minha e que eu queria saber há muito tempo. Resposta dele: é uma maneira de dominar. O pobre come muito e fica sem tempo de desenvolver a mente. Fica cansado, com a mente cansada, tem dificuldade de desenvolver, e o rico come pouco para ajudar a desenvolver a inteligência. Não fica com a mente cansada e consegue ter tempo de estudar, e com isso tem facilidade de dominar o pobre. E não são os políticos que mandam. Os que mandam não aparecem na mídia. Os que mandam são os fidalgos, são os oligarcas que foram criados com os acordos criados com a extinção da monarquia. Contou ele vários casos interessantes. Também deu orientações para os outros estudantes que ali estavam. E disse no final: o Brasil racional virá depois do dilúvio de fogo. Já houve o de água, virá o de fogo. Você não vai ver o Brasil racional, só os seus netos vão ver o Brasil racional. Refleti em silêncio sobre o que deveria ser o dilúvio de fogo. Com certeza um evento de proporções cataclísmicas. Eu só sei de que quando chegar, eu não estarei mais nesse mundo. E depois surgirá o Brasil racional, este lindo Brasil. Será desfrutado pelas futuras gerações. Quando eu notei que, apesar da aparência simples daquele senhor, suas roupas simples, observei nele uma cultura bem elevada. E como ele poderia saber das minhas indagações bem pessoais? Eu não havia comentado com ninguém. Eu perguntei: por que o senhor não veio com uma indumentária melhor? Digo, por que não veio com um terno branco de linho? Assim todos poderiam dar mais atenção? Poderia ser mais bem recebido? E ele respondeu: quando eu vou falar com uma autoridade, eu vou de terno. Só que eu vou sair daqui e vou entrar em uma favela. Tento estar vestido desse jeito para ser bem recebido. Quando eu vou na Assembleia Legislativa dar algumas orientações de alguns projetos para minimizar o sofrimento do povo, eu vou bem vestido. Eu disse para ele: eu não tenho certeza de quem é o senhor,
Confesso que estou na dúvida. Estou pensando em uma pessoa neste momento. Será que estou certo? Ele respondeu: eu sou aquele que é ovacionado em todas as religiões. Eu pedi permissão para tirar uma foto. Ele se posicionou, deu um sorriso. Eu tirei a foto. Fiquei muito feliz, satisfeito juntamente com os demais. Ele nos abençoou, deu um sorriso, montou em sua bicicleta e seguiu pela calçada. Relato: o homem que usava tênis Quixote. A banda Racional, juntamente com os caravaneiros do Rio de Janeiro e de diversos estados, em agosto de 2005, foi à cidade de Ponta Negra, em Minas Gerais, em uma divulgação racional. Era um belo final de semana, estava um pouco frio, o dia ensolarado. A banda chama o povo de Ponte Nova, com seus acordes. As pessoas se aproximavam dos caravaneiros para saber do que se tratava. Eram distribuídos prospectos explicativos sobre a cultura racional. Os verdadeiros conversavam com as pessoas sobre o livro Universo em Desencanto. Aquela divulgação era diferente. O desfile da banda estava dando um frescor de paz. Aquele dia era especial, uma apoteose racional. Cheguei a comentar com um amigo e caravaneiro dizendo que acreditava que naquele dia havia a presença ali de um extraterreno. O semblante dos músicos e o interesse do povo eram diferentes do habitual. Tinha algo diferente ali, disse um amigo. Vamos procurar no meio do povo, na calçada. Acredito que hoje os nossos irmãos do mundo racional estão aqui. Era um palpite para justificar aquela anormalidade positiva e de harmonia. Nem precisou procurar. Logo de início da divulgação, em um certo momento, quando a banda racional fazia uma pequena parada para tocar o povo que estava na calçada, próximo a uma praça, se aproximou um senhor aposentado de 70 anos, branco, cabelos grisalhos, tinha bigode, vestindo roupas simples, casaco cinzas, claro, calça comprida bege, claro. Usava um boné e um tênis que parecia estar novinho. Quixote preto, aquele antigo com travas, usava uma mochila nas costas. Esse senhor aproximava-se da banda, retira o boné, vai até a frente da bandeira da cultura racional, ajoelha-se. Pega a bandeira e beija como um sinal de reverência. O responsável da banda e o outro caravaneiro vão até ele. O senhor de Quixote os cumprimenta e dá uma orientação ao responsável da banda, que vem até a mim e diz que ele a orientou de algo que a incomodava. Diz: quem é este senhor? Você viu? Ele saiu no meio do povo, se ajoelhou, beijou a bandeira. Ele me deu uma orientação. Você viu? E quem é ele? Claro que isso me chamou a atenção. Eu pensei, vou esperar a banda se adiantar justamente com os caravaneiros e vou conversar com ele para saber quem é. Chamei alguns caravaneiros para poder compartilhar, caso fosse o que eu estava refletindo. Queria que outros registrassem também um momento para passar adiante. Somente um caravaneiro aceitou ficar comigo para conversar com o senhor de Quixote, que fez aquela reverência bonita à bandeira da cultura racional. Ele, o senhor de Quixote, estava na calçada do outro lado da rua. Assim que começávamos a atravessar a rua e ir em sua direção, ele falou em tom bem alto: eu sou Deus. Somente eu me aproximei. Ele disse: vou te provar que sou Deus.
Ele abriu os braços e pediu um beijo para o caravaneiro que estava comigo. O caravaneiro ficou em silêncio e um pouco espantado. Aí o Senhor disse: eu estou te pedindo um beijo. Homem também beija homem. O caravaneiro se aproximou e deu um beijo no rosto dele. Após o beijo, o caravaneiro ficou com um semblante emocionado. O Senhor colocou uma das mãos no peito dele e disse: eu estou te dando um presente. Você não vai morrer do coração. Não fique preocupado. Do coração você não morre. É um presente meu. Pode morrer de qualquer coisa, menos do coração. Reiterou a mão no peito do caravaneiro e fez algumas narrativas. Narrou sobre a estrela guia e sobre as constelações. Usava uma linguagem espiritual. Eu me desculpei dizendo que não estava entendendo aquela linguagem. Pedi para usar uma linguagem que eu pudesse entender. Assim ele fez, dizendo que os nomes das constelações eram as mesmas representatividades dos nomes das santas da Igreja Católica. Sua narrativa estava em torno da estrela guia e das constelações. Depois de algumas explicações, disse: vou te provar que eu sou Deus. Quer ir lá em cima agora? Respondi que naquele momento, infelizmente, eu não me sentia preparado. Ele disse: vou te dar uma prova. Colocou um dos braços sobre os meus ombros. Olhou para os meus olhos e no exato momento do abraço, meu corpo parecia que estava subindo e se juntando com toda a natureza daquela localidade. A praça, as árvores e todo o conjunto daquela localidade. E ao mesmo tempo a minha individualidade continuava. Eu não entendia o que estava acontecendo, só sei dizer que era uma mistura de espanto com uma sensação agradável de paz e harmonia. Quando ele retirou o braço, disse: te provei que eu sou Deus. Fiquei em silêncio. Respondi com o meu silêncio. Olhei para o anel que ele estava usando e perguntei o significado do desenho que estava estampado no anel. Ele respondeu que não tinha nenhum significado e me mostrou o anel. Não consegui identificar a estampa do anel. Parecia que o desenho se movimentava, como se estivesse animado. Passei os dedos nas minhas vistas, questionando se eu estava enxergando direito. Observei bem o seu calçado, tênis preto da marca Quixote, novinho. Parecia que tinha saído da loja naquele momento. Eu gostava da marca desse tênis, usava na minha pré-adolescência. Cheguei a usar bastante. Era um tênis resistente e ficava para a prática de futebol. E o uso do dia a dia, muito usado na década de 70 e 80. Observei mais alguns detalhes em sua indumentária. Tudo era muito simples. Depois de uma boa prosa com aquele senhor, já não conseguia mais ouvir os acordes da banda e nem visualizar os caravaneiros e pedi permissão para eu e o caravaneiro nos retirarmos, explicando os motivos. Ele respondeu: o racional libera e abençoa vocês. Estão liberados e abençoados, podem ir. Agradeci com um salve. E quando eu e o caravaneiro estávamos nos afastando, começando a atravessar a rua, ele disse mais uma vez em voz alta: eu te provei que sou Deus? Olhei para ele e respondi em silêncio: sim. Ele pediu uma carona a um carro que passava por ali devagar. Entrou no carro dizendo para o motorista que ia até um sítio próximo ao local daquele veículo ia passar. Assim que o senhor de Quixote foi embora,
o moço que estava comigo, o caravaneiro de Minas Gerais, não conseguia sair do lugar. Estava emocionado, com as lágrimas nos olhos, me pedindo ajuda para atravessar a rua. Eu o segurei em um dos braços, fomos até a praça, que estava ali ao lado. Sentamos em um banco. O caravaneiro fez a narrativa. Meu irmão, você não sabe o que aconteceu. Eu não sei como dizer. E contou que trazia já há alguns anos um grande remorso e isso estava abalando sua saúde, principalmente o seu coração. Estava sentindo algumas coisas no coração. Estava preocupado de morrer infartado. Continuou dizendo: eu não me dava bem com o meu pai. Meu pai estava morrendo e no leito de morte ele me pediu um beijo. Eu não dei o beijo no meu pai. Fui embora de casa, dizendo que eu ia em busca da estrela guia. Logo depois, meu pai veio a falecer. Eu fiquei chocado e arrependido de não ter atendido o pedido do meu pai. E isso ficou, durante alguns anos, me abalando. Quando dei o beijo naquele senhor, e depois que ele colocou a mão no meu coração, eu senti sair tudo de ruim que estava me fazendo muito mal. Senti uma paz como não havia sentido há muito tempo. Todo aquele remorso saiu. Chorou um pouco e depois a alegria tomou o coração daquele caravaneiro. Fomos satisfeitos procurar a banda e os caravaneiros que já estavam bem distantes. Esses são os relatos do estudante Ubirajara Pizão. Obrigado, Ubirajara, pela belíssima oportunidade de compartilhar com os nossos irmãos racionais as experiências que muitos tinham a cada final de semana no Retiro Racional liderado pelo Racional Superior, no seu jornal Racional em vídeo. Essas fitas e esses arquivos até hoje existem, com milhares e milhares de relatos racionais, dos mais belos, dos mais incríveis. Se você quer compartilhar do programa Encontro Racional e contar pessoalmente a tua história, ou se quiser deixar o seu relato racional, esse canal foi criado para um projeto de radiodifusão racional, para trazer nas rádios, na televisão, a beleza, a grandeza e a importância da cultura racional. E você, meu irmão, minha irmã, é sempre muito bem-vindo. Um abraço. Salve a todos.